1. Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Por falar em injustiça, nós aqui estamos hoje celebrando o fato de que o processo movido pelo professor da Unicamp, José Carlos Cury Quartim de Moraes, contra o Diário do Comércio, na pessoa do seu diretor da redação, Moisés Rabinovich, foi extinto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo fato de ter sido movido com base na lei de imprensa, a qual não vigora mais, já foi declarada inconstitucional. Então o processo foi simplesmente extinto. Mas entrando na matéria do processo, a coisa se torna ainda mais interessante, porque a coisa começou com um artigo que eu escrevi em 2007 para o Diário do Comércio e para o Mídia Sem Máscara, no qual eu dizia que o professor Quartim de Moraes devia o seu prestígio universitário, menos as suas realizações intelectuais, que são absolutamente nulas e desprezíveis, inclusive um escrito ridículo sobre Epicuro, do que a sua condição de assassino político, que em certos meios dá um prestígio danado. E esclarecia ali que ele tinha sido condenado 30 anos antes, em 1977, mais ou menos 30 anos, não lembro a data exatamente, como um dos mandantes do assassinato do capitão americano Charles Chandler. Na época a desculpa era que o sujeito era da CIA e tinha ido lá para dar aulas de tortura. Veja que coisa mais absurda, né? A história já é a história da carochinha, né? Quer dizer, imagine se a CIA, né, vai delegar num sujeito do exército, né? O camarada é do exército, o que está fazendo a CIA, né? Para dar aulas de tortura para delegados brasileiros, né? Eu sei que fuzilaram o cara, assim, pelas costas, incluindo na frente do filho, o filho e a mulher estavam lá vendo, um negócio de uma covardia extraordinária. E eu dizia ali que o Quartim de Moraes tinha sido condenado por esse crime. Imediatamente ele reclamou, publicou um artigo dizendo que essa é uma calúnia direitista sórdida, que ele nunca tinha estado envolvido neste crime e que ele tinha sido condenado por uma coisa completamente diferente. Querem saber? O que ele disse aí foi verdade. Ele de fato foi condenado por outra coisa completamente diferente. Só que, qual era a fonte da informação que eu havia transmitido? Da onde que eu tirei a ideia de que o Quartim de Moraes tinha sido condenado pelo assassinato do capitão Chandler? A fonte, meus amigos, era o próprio Quartim de Moraes, que numa entrevista dada ao jornal da Unicamp, em 2001, havia se gabado do seguinte, ele dizia literalmente o seguinte: essa ação, quer dizer, o assassinato do capitão, me rendeu 2 anos de cadeia. Bom, eu li aquilo e quando é que eu ia imaginar que um professor universitário ia ser palhaço bastante, né, para se atribuir um crime imaginário, né, só para se exibir perante aquela putada esquerdista do auditório estudantil da Unicamp. Eu não podia imaginar que o cara fosse louco a esse ponto, mas ele era. Então ele disse isso. Resultado, você vê, o sujeito inventa uma mentira, tá certo? E depois acusa de mentiroso quem acredita nela e de boa fé a repassa. Quer dizer, a coisa é de uma vigarice, de uma sem-vergonhice imensurável, da qual só esquerdista é capaz, né? Só comunista consegue fazer um treco desse. Né? Bom, acontece que nesse ínterim, quando ele começou a reclamar, eu falei, eu vou esperar um pouco, vou ficar quieto e ver até onde ele vai com essa palhaçada. Né? Como diz, dei linha para o peixe. Né?
Daí ele insistiu, continuou reclamando, saiu um editorial furioso no vermelho.org, jornal do partido PCdoB, do qual ele é um dos mentores, né? E daí começou um abaixo-assinado de professores universitários defendendo o infeliz Quartim de Moraes, né, contra a calúnia direitista. E o negócio foi crescendo, crescendo, e chegou a mais de 5.000 assinaturas. Foi o maior manifesto, o maior documento escrito que a esquerda universitária brasileira já produziu contra ou a favor de qualquer coisa. Né? Você vê que o Quartim é um sujeito importante nesses meios. Né? Daí quando a coisa estava bem inflada, eu falei, bom, agora chegou a hora de estourar o balão. Daí eu peguei, divulguei, falei, olha meus filhos, eu só repeti o que o próprio Quartim de Moraes falou. Daí imediatamente fez um silêncio, o silêncio dura até hoje, está todo mundo quietinho em casa, ninguém mais falou porra nenhuma. Só que nessa altura o Quartim, fortalecido, encorajado pelo número de assinaturas, já tinha começado o processo contra o Diário do Comércio, né? Imaginando que talvez se ele ganhasse um processo criminal, ele podia talvez fazer um processo civil e tomar um dinheiro da associação comercial. Daí eu pensei, por que ele não fez o processo contra mim, fez contra o Diário do Comércio? É claro, eu não tenho dinheiro, o Diário do Comércio tem, né? A associação comercial, algum dinheiro ainda tem, felizmente. Né? Então ele já estava, provavelmente já estava com o cifrão nos olhos, né? Oba, vamos, né, encher os bolsos com o dinheiro da burguesia paulistana. Né? Só que falhou miseravelmente o negócio, não precisou nem entrar no mérito da questão, porque, né, faltou base legal, a lei na qual o sujeito, com base na qual ele havia processado, não existe mais. Então o processo simplesmente foi para as picas. Né? E a esta altura está lá o seu Quartim de Moraes chorando. Né? Mas eu acho que essa história merecia ser contada, porque para dar uma ideia, né, da cabeça desses fulanos. Né? Agora você imagine, se eu saio por aí, eu digo, olha aqui, né, fui eu que matei o John Kennedy. Né? Alguém acredita em mim e repassa aquilo. E daí o processo, o cara dizendo que ele está me caluniando. É possível um treco desse? Nenhum ser humano normal faz isso, mas comunista faz, gente. Comunista não é normal, definitivamente. O Quartim de Moraes não é normal. Você está entendendo? Agora, o que me espanta é o seguinte, como é que ele conseguiu a adesão de 5.000 professores universitários? Como é que nenhum deles desconfiou que podia haver algo de errado na história? É simples, você lê aqueles meus artigos que eu chamei de lição tardia, que fala sobre a imaginação esquerdista, né? Citando ali aquele trabalho maravilhoso, Lionel Trilling, The Liberal Imagination, onde ele diz que das características da imaginação liberal nos Estados Unidos quer dizer esquerdista, é a incapacidade de conceber o adversário como um ser humano normal, racional, pensante, né? E muito menos de ver nele algum valor moral, alguma boa intenção. Então, nem passou pela cabeça desses 5.000 idiotas a possibilidade remota de que eu tivesse de boa fé na história, de que eu tivesse reproduzido uma informação de boa fé, tá certo? E de fonte direta do próprio Quartim de Moraes. Nem lhes passou pela cabeça essa hipótese. Quer dizer, imediatamente, assim, a direita está aqui querendo atacar o Quartim de Moraes, vamos assinar e tal, e vem aquele espírito corporativo suíno, né? Então, são 5.000 pessoas. Se isso não é uma amostragem suficiente da mentalidade dos professores universitários brasileiros, eu não sei o que vem a ser uma estatística. Olha, 5.000 é alguma coisa, não é isso? Então, isso mostra o tipo de pessoa que está ensinando hoje, que é responsável hoje por ensinar a nova geração. São os mentores das novas gerações. Agora, quando você vê isso, você entende o que está acontecendo na USP. Porque os alunos desses filhos da puta, tá certo? Desses canalhas incompetentes, vigaristas intelectuais, tá certo? Só podem fazer o que estão fazendo. O negócio é entrar, depredar tudo, querer fumar maconha lá dentro, querer fazer suruba na reitoria. Essa é a mentalidade, meus filhos. Quer dizer, a mentalidade politicamente correta, tá certo? Odientamente anticapitalista, resulta nisso aí. Não só anticapitalista, como anticristã. Na verdade, esse negócio de anticapitalismo, isso é tudo uma farsa. Né? Hoje mesmo me telefonou aqui uma moça da Isto É, Raquel Costa, perguntando o que eu achava desse negócio,
da série de rebeliões estudantis que estão aí espolcando por toda parte. Fala, oh meu Deus do céu. Para você entender um fenômeno histórico social, um fenômeno político, você tem que ver qual é a cadeia de ação que o compõe. Quer dizer, quem está fazendo o quê? Antes de você querer sondar, porque no Brasil é assim, qualquer coisa que acontece, a pessoa já quer, vamos diagnosticar as causas sociológicas, o senhor acha que existe uma crise do capitalismo? Né? E aquela conversa, fala, antes de você saber o porquê, você tem que saber o quê. O que está acontecendo. Né? E quando você vai ver, esses movimentos aqui nos Estados Unidos, eles são incentivados e apoiados pelo governo Obama e subsidiados por George Soros. Todos os líderes do negócio são treinados, são empregados de George Soros. Tá certo? Então, ora, o que é este movimento? Quer dizer, é você criar uma agitação, uma atmosfera de protesto aparente para você justificar medidas que vão dar mais poder ainda ao governo Obama. É óbvio que é isto. Tá certo? E não só o governo Obama, mas como isso está acontecendo em escala global, então, isso aí é para justificar o poder crescente do governo global, meu Deus do céu. É isto que está sendo feito, é somente isto. Agora, você discutir a coisa em termos de capitalismo e socialismo não faz o menor sentido. Né? Quer dizer, não é porque o discurso dos caras é anticapitalista que a substância da ação, tá certo, vai prejudicar em alguma coisa a classe financeira contra a qual ela nominalmente se volta. Por quê? Porque quando você vai ver, eles dizem que estão contra Wall Street, tá certo? Mas na verdade eles vão atacar gente como Rupert Murdoch, que é um cara da imprensa e que não tem nada a ver com Wall Street. Quer dizer, os financistas estão absolutamente imunes, eles não estão sofrendo absolutamente nada. Tá certo? E são eles mesmos, George Soros é um deles, que estão financiando essa porcaria. Então, hoje em dia é impossível você distinguir entre o que é o interesse da classe financeira e o que é o interesse da classe governante. A coisa está tão mesclada que não dá mais para você separar uma coisa do outra. Quer dizer, não existe mais essa alternativa de capital privado, tá certo? Ou empresa pública. Isto não existe mais, meu Deus do céu. A coisa está tão mesclada, quer dizer, é uma rede de interesses absolutamente tão profundamente intrincada que nós podemos dizer a classe dominante é uma só. Ela é o governo, ela é o capital privado, é tudo. Tá certo? E ela é, vamos dizer, o núcleo do governo mundial que está se formando bem na nossa cara. E faça você o que fizer, é esta gente que vai sempre sair ganhando. A não ser que você haja diretamente contra eles, mas com consciência de quem é o inimigo. É? Agora, este pessoalzinho do Wall Street, eles estão atacando a espantalhos, tá certo? Coisas que nem mesmo existem, né? É o capitalismo. Então, peraí, mas como é que você vai falar de capitalismo ainda hoje em dia, rapaz, onde o governo controla tudo, 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 tudo? Uma coisa de louco, porra. O sistema bancário americano já está estatizado, vocês não perceberam, não? Hã? Então, vamos atacar Wall Street. Eu digo, mas escuta, mas Wall Street está no poder. Wall Street é o governo Obama, que vocês apoiam, meu Deus do céu. Então, tudo isso é uma atmosfera de loucura, né? De teatro, de farsa. E é o que eu falei para a Raquel Costa. A Raquel Costa, o único trouxa que tem na história é jornalista. Porque jornalista, assim, não tem cultura, não examina as coisas como elas são, tá certo? Não tem uma boa formação de ciência política, de história, etc, etc. Então, pega as coisas apenas pela superfície do dia. Então você acha que porque os caras estão gritando contra o Wall Street, eles vão fazer algum mal à classe financeira? E se fosse assim, a classe financeira não os apoiaria, meu Deus do céu. Quem está contra essa turma não é a classe financeira, é a turma do Tea Party, que são trabalhadores americanos, são conservadores. Tá certo? Esses estão contra o Occupy Wall Street. Tá certo? E esses certamente não são, eles não são financistas, né? Então, olha, já até citei isso, explicando para a Raquel Costa. Falando, nos anos 30, houve um sujeito chamado Hermann Rauschning, que escreveu um livro que já explicava tudo isso com antecedência. O livro chama-se Warning to the West, Advertência ao Ocidente. Hermann Rauschning era um político nazista, um membro do partido nazista, que fez uma carreira no partido nazista, subiu ali na vida, chegou a ser governador de uma província, e daí
teve lá uma série de entrevistas com Adolf Hitler. E durante a entrevista foi que ele entendeu como é que funcionava o negócio, tá entendendo? E na hora que ele entendeu, ficou horrorizado, largou tudo, fugiu para a Inglaterra e escreveu 2 livros explicando como era o sistema da Revolução Nazista. E ele disse o seguinte: o Estado moderno se tornou tão poderoso, ele tem tantos meios de controle científico da sociedade, que as revoluções populares se tornaram impossíveis. Da agora para dentro só acontecerão revoluções desde cima. Que foi exatamente como o Hitler fez a revolução dele, exatamente como Allende estava fazendo a revolução no Chile, exatamente como o pessoal está fazendo no Brasil, dentro das suas barbas, porque quem está por trás desta confusão toda na USP é o próprio PT, quem é que não sabe. E assim por diante. E o que está acontecendo nos Estados Unidos é que o Obama está promovendo a revolução desde cima. Então, esse diagnóstico desse, que eu considero um gênio da ciência política, Hermann Rauschning, é certíssimo. Né? Só tem revoluções desde cima. Agora, desde o tempo do Rauschning, que é fim da década de 30, até hoje, vocês imaginam quanto o aparato de controle social nas mãos do Estado cresceu e se tornou infinitamente mais poderoso. Você vê que hoje mesmo, aqui às 2 horas da tarde, todas as estações de rádio e de TV pararam durante 3 minutos para poder ser conectada a uma central do governo. Então isso quer dizer que o governo americano tem agora total facilidade de interromper a qualquer momento todas as transmissões de rádio e TV do país para o seu Barack Obama falar. É a Hora do Brasil. Lembra da Hora do Brasil? Foi inventada por quem? Getúlio Vargas, inspirado no quê? Mussolini e Hitler. Hein? E agora, passado, naquele tempo, todo mundo aqui achou horrível. Como? No seu país o governo para todas as emissões de rádio, televisão e fala para todo mundo? Fala, pois é. Aqui não era assim. Aqui, quando o governo queria falar, na verdadeira democracia americana, o governo tinha que comprar aquela hora da televisão. E se a televisão não quisesse vender, ele que fosse procurar outro canal de televisão. Agora, seu Barack Obama instituiu aqui a Hora do Brasil. Agora ele é o Getúlio Vargas, ele é o Mussolini. Ele para tudo e fala para a nação inteira. É uma instituição fascista. E, no entanto, isso é adotado aqui. E, assim, o Barack Obama está fazendo tanta coisa, ele está estuprando de tal modo o sistema democrático americano, que o pessoal já nem não aguenta mais se queixar. É tanta coisa que não dá para você se queixar de tudo ao mesmo tempo. Não dá para você protestar contra tudo ao mesmo tempo. Quando você reclama contra uma coisa, o Barack Obama já está fazendo mais 2 pelas suas costas. E vai assim, numa escalada, né, de poder. Vocês veem o negócio da Agenda 21, que está lá na ONU. A Agenda 21, a pretexto de ecologia, desenvolvimento sustentável, etc., etc., tem lá o regulamento que permite aos governos, especialmente ao próprio governo mundial, a ONU mesmo, determinar onde você vai morar, qual é a escola que seu filho tem que frequentar, o que você pode comer e assim por diante, porra. Quer dizer, eles estão montando uma ditadura mundial monstruosa. E ainda vem aqueles filhos da puta da Comissão de Justiça e Paz do Vaticano, dizendo que o que o mundo precisa é um controle bancário mundial. Falam, puta que pariu, faz um discurso contra a cobiça. Existe mais cobiça do que a cobiça de mandar no mundo? Toda cobiça de dinheiro é merda, é pinto perto disso. E vem esses filhos da puta, né? Eu vou dizer uma coisa dessa, e a mídia inteira publica com o seguinte título: Vaticano apoia controle bancário mundial. Não, não é o Vaticano. Essa Comissão de Justiça e Paz não fala em nome do Vaticano. Isso é um órgão privado, meu Deus do céu. Então, agora, também pergunto eu, por que aqueles caras do Vaticano não processam os filhos da puta, dizendo aqui, vocês fizeram essa declaração, posando como se estivesse falando em nome da Igreja Católica, quando na verdade vocês são apenas uma instituição privada sem poder nenhum. Então vocês estão usurpando, isso aí é uma fraude, é um estelionato. Por que não processam? Eu digo, olha, é o seguinte, o Papa Bento XVI, você sabe o que o Papa entende de política internacional? É nada. Ele entende de teologia, isso aí ele entende, entendeu? Agora, negócio de política internacional, ele é cego, ele está aprendendo agora, tá certo? Está engatinhando, tá certo? Então,
Eu nem sei se ele percebe a gravidade da posição em que ele está. Mas tudo bem, vamos em frente. Enquanto isso, você veja, o governo da Inglaterra diz que vai cancelar toda a ajuda econômica aos países da África que não legalizarem imediatamente o casamento gay. Então, ora, é uma imposição brutal. Os países da África estão revoltadíssimos, tá certo? O presidente de Gana, né, o da Tanzânia e de outros países estão tudo cuspindo na Inglaterra, dizendo, ó, enfia sua ajuda no cu. Aliás, até um tempo atrás, tem um economista, eu esqueci o nome, que fez uma análise dizendo, olha, essa ajuda que os europeus mandam para nós só está acabando com os nossos países, porque isso aí é só corrupção, isso vai tudo para o bolso de político corrupto, tá certo? E essa ajuda não nos ajuda em nada, então, pelo amor de Deus, parem de nos ajudar. O cara dizia, né? Ó, tá aí a chance, né? A Inglaterra não quer ajudar? Não ajuda mais, enfia o seu dedo no cu, meu filho. Não é isso? Então, agora, é curioso que venha esta imposição brutal de um governo ocidental aos governos da África, e a essa altura, ninguém protesta contra a opressão imperialista. Você veja, a esquerda mundial inteira trabalha para o governo global, gente. Não se trata mais de capitalismo e socialismo. A briga não é mais essa. A divergência agora não é na escala socioeconômica mais. Porque em matéria de economia todo mundo já tem um certo consenso. Não há políticas tão diferentes assim de um país para outro. Estão todos fazendo mais ou menos a mesma coisa. A briga agora é o seguinte, é entre a sociedade civil e o aparato burocrático que a governa. Quer saber, nós vamos continuar tendo as nossas liberdades, podendo falar o que nós achamos, fumar quando nós queremos, tá certo? Ou como diz a dona Michelle Obama, demagoga, amar quem nós bem entendamos. Por enquanto não podemos, não. Nós temos que amar o Lula, nós temos que amar o Obama e temos que amar a senhora, dona Michelle. Quer dizer, vocês pegam os objetos de amor e nos impõem. Agora está aqui. O que vocês estão fazendo? Isso aqui, por acaso, esta adoção do casamento gay é uma reivindicação popular que veio do povo da Tanzânia, do povo de Uganda, tá certo? Do povo de Gana. Não! Isso é uma imposição de uma elite europeia endinheirada, tá certo? Que acha que tem na mão a solução dos problemas da humanidade e vai lá e impõe o casamento gay. E os caras perguntam, casamento gay para quê? Aqui tem 3 gays na esquina, porra. Quer dizer, não é uma coisa que corresponda às aspirações do povo, às necessidades do povo. O povo lá tem necessidade de 1001 coisa. A última coisa que pode precisar de casamento gay, meu Deus do céu. Mas para a mentalidade globalista, isto é importante. Não para proteger gays. De maneira alguma. Tá certo? Porque perseguição a gays, olha, no Brasil eu nunca vi perseguição a gays. Olha, gente, eu tenho 40 anos de jornalismo nas costas. Eu nunca vi ninguém ser discriminado na redação por ser gay. Nunca, nenhuma vez. Nem meia vez. O máximo que se fazia era botar no cara um apelido amigável. Que a gente mesmo ria. Tinha um cara lá que a gente chamava de rainha. E ele achava lindo ser chamado de rainha, porra. Era o que ele queria ser na vida. Então não havia malícia nenhuma, agressividade nenhuma, o cara era nosso amigo, porra. Então, isso era o máximo que acontecia. Não é isso? E agressões a gays, havia sim. Havia, o sujeito contratava um garoto de programa para ir com ele no hotel, o garoto comia o cara, depois batia nele e tomava o dinheiro. Agora, você acha que o sujeito capaz de ir para a cama com outro por dinheiro é o quê? É heterossexual? Digo, meu filho, se é heterossexual, ele vê um homem pelado, o pau dele não vai levantar. Tá certo? Não dá, é impossível. E você vê, tanto isso não é preconceito, eu vejo, dois dos maiores propugnadores da liberdade sexual no século XX, que foram Wilhelm Reich e o romancista inglês, o David Herbert Lawrence, os dois eram a favor do sex livre, da putaria geral. Os dois tinham horror do homossexualismo. E Wilhelm Reich dizia que o homossexualismo era uma perversão
típica do capitalismo, que no socialismo não haveria mais, né, homossexualismo. A energia orgânica ia voltar a circular normalmente e não haveria mais, né, homossexualismo e coisas do gênero. Então, eles falam isso por preconceito? Eu digo, como? Esses caras, eles eram rebeldes, eles estavam contra o establishment, contra a moral, era abertamente anticristão, anticonservador, tá certo? Então, o Wilhelm Reich era comunista e o Herbert Lawrence era uma espécie de anarquista, tá certo? Então não eram de maneira alguma representantes da moral conservadora, né? E assim como tinha outros, o Dr. Freud também, o Dr. Freud dizia que achava que o homossexualismo era uma perversão, muitos outros, né, pais da psicanálise achavam a mesma coisa, certamente não foi por preconceito, algum motivo para pensar assim eles deviam ter, pode estar certo ou errado, não sei, precisa ver caso por caso e examinar. Mas, ora, a ideia de que qualquer objeção que você tenha à conduta homossexual é preconceito, isso sim é que é um preconceito. Porque não é possível. Por exemplo, né, o psiquiatra húngaro Liputzondi, o Liputzondi examinou milhares e milhares e milhares de casos de pessoas homossexuais. E ele achava que a homossexualidade é uma das doenças mentais. Daí o pessoal vem, mas a Associação Médica Americana retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Retirou não foi por motivos científicos, foi por pressão, foi por lobby, foi por ameaça. Se o pessoal gay se organizava, ia lá nas assembleias, ameaçava bater nos caras. Tá bom, então eu tiro da lista, é claro. Quer dizer, não tem nada de científico nesse negócio. Se você quer saber, eu acho, qual é a opinião científica sobre o homossexualismo? Eu falo, não tem nenhuma. Ninguém sabe o que é direito ao homossexualismo, ninguém sabe quais são as suas causas, é tudo chute o que estão falando. Então, por isso mesmo, eu acho que a única posição decente, né, é o seguinte, você pode ter uma objeção moral religiosa contra o homossexualismo, mas não é por isso que você pode humilhar o cara em público por causa de uma coisa dessa. Você nunca pode fazer isso aí. Tá certo? E quando você vai falar dessas pessoas em público, você, por favor, modere a sua linguagem, né? Agora, por outro lado, é um absurdo você proibir que um psicólogo ajude a deixar o homossexualismo uma pessoa que pede para ele fazer isso. Porque o sujeito vai no consultório e diz, olha, eu sou homossexual, mas eu não quero mais, eu estou angustiado, quero largar disso. Se o psicólogo atender o cara, ele perde o registro do CRP, pode até ser preso. Né? Quer dizer que, na verdade, a resolução do CRP, eu li, dizia o seguinte, que proibia tratamentos coercitivos, quer dizer, você forçar o cara a se tratar para deixar de ser homossexual. Mas, na verdade, quando a coisa é aplicada, não é um tratamento coercitivo, é qualquer tratamento, mesmo que o paciente peça. Então você vê que esse espírito desse movimento gaysista internacional é um espírito tirânico, prepotente, tá certo? Que não hesita em violar a soberania das nações da África para se impor, tá certo? Para impor uma política que vai trazer menos benefícios supostos aos homossexuais do que malefício para todos os outros. Que benefício pode haver para os homossexuais com o negócio de casamento gay? Olha, no Brasil o líder deles é um homem que se gaba de ter ido para a cama com 500 homens. Ele está precisando de casamento, por acaso? Você vai propor casamento, vou dizer, para um Dom Juan? Não. Então, é verdade que o Dom Juan comeu mais mulheres do que o Luiz Motta comeu homens. Tá certo? Mas não se oferece um casamento com uma pessoa que está orgulhosa de ter ido para a cama com 500. Tá certo? Então, agora, no Brasil, qualquer coisa que se fala, tá certo, é imediatamente criminalizada. E estão fazendo a mesma coisa em toda parte. Agora, aqui já não estão criminalizando o discurso anti-homossexual. Estão criminalizando tudo o que você diga em nome da religião. Outro dia tem um capelão militar da Marinha, né? O comandante dele chegou e falou, não, você está proibido de você mencionar Jesus nos seus sermões. Eu digo, mas o capelão, eu quero protestante, o capelão não vai falar de Jesus, vai falar do quê? Vai falar do Barack Obama, porra? Então ele continuou falando, foi demitido, agora está processando a Marinha. E vai, se Deus quiser, receber uma indenização bilionária. Tá certo? É uma instituição que já foi mais do que honrada, foi heróica. Agora está perseguindo os seus próprios membros por causa disto. Tá certo? Por causa de um capricho de político que quer impor a sua
a sua norma ao universo inteiro. Quer dizer, até onde nós vamos aceitar essa porcaria? Né? Tem alguém na linha ali. Alô, quem é? Eduardo? Eduardo? Sim, diga. Olavo, boa noite. Eu gostaria de pedir para o senhor comentar a respeito da eleição americana, a escolha do candidato republicano, e esses problemas que o candidato Herman Cain está tendo, e também a respeito das ideias do Ron Paul, aquelas ideias libertárias de extinção do Fed, de restaurar a Constituição e a liberdade nos Estados Unidos. Olha, primeiro o Ron Paul. O Ron Paul, todas as críticas que ele faz ao sistema econômico estão certíssimas. Fechar o Fed já deveria ter fechado há muito tempo, tá certo? Porque o Federal Reserve nem é federal e nem tem reserva alguma, tá vendo? Então, o Fed é a maior fraude que existe. Né? Leia o livro do Edward Griffin, né? The Creature of the Jekyll Island, a criatura da ilha Jekyll, né? Que foi uma reunião nessa ilha que criou o Fed. Né? Você vai ver que o negócio é um bando de gangster. Já devia ter sido fechado há muito tempo, ele está muito certo. Agora, acontece que em política internacional, o Ron Paul é absolutamente suicida e anti-americano. O que ele diz, não, nós temos que retirar todas as tropas americanas de qualquer lugar, fechar as bases. Isso é coisa de louco. Quer dizer, não espanta que na Rússia, né, na TV estatal russa, o Ron Paul seja elogiado o tempo todo, porque é o que a Rússia quer. Sai os americanos, entra nós e os chineses. Fala, coisa de maluco, isso aí não pode. Então, quer dizer, o Ron Paul, se fosse um candidato a um cargo puramente interno, vamos dizer que fosse candidato a governador do estado, até apoiaria o cara, mas ele não pode ser presidente porque ele vai destruir a posição internacional dos Estados Unidos e abrir o campo para o imperialismo chinês e russo, que é o mais violento que já houve. Aqui, quando o pessoal invadiu o Iraque, morreu 25 mil pessoas, tá certo, defendendo uma ditadura que já havia matado 300 mil, né? Todo mundo estrelou. Os russos mataram 1 milhão no Afeganistão, meu Deus do céu. Né? E, no Tibete, os chineses já mataram mais de 1 milhão de tibetanos. E ninguém fala nada, porra. Então, quer dizer, quem é que quer viver num mundo que é governado por russos e chineses? Então, agora, com relação a essa história do Herman Cain, toda a história está muito mal contada, porque essa mulher, a última que apareceu, que foi a única que deu o nome, ela no emprego seguinte dela, ela fez a mesma coisa, ela reclamou que estava sofrendo assédio sexual. Quer dizer, ela acabou de sofrer um assédio sexual do Herman Cain, já vai sofrer outro assédio sexual lá. Fala, porra, quem não conhece a figura, essa velhinha que toda semana vai na delegacia dizer que foi estuprada? Essa coisa tem a credibilidade de uma nota de $32. Né? Isso aí foi tudo inventado, obviamente. Agora, pode haver o caso seguinte. Quando fala propostas indesejadas. Uai, como é que você pode saber se uma proposta é indesejada se você não a fez? Né? Então, a lei está muito mal formulada nesse aspecto. Porque é o seguinte, se a mulher aceitou a sua proposta, tudo bem. Agora, se ela não aceitou, passa a ser indesejada retroativamente e você vai para a cadeia. Essa lei foi feita para destruir a figura do macho americano. Tá certo? Tanto que aqui, vamos dizer, a boiolice é uma instituição nacional, é obrigatória, tá certo? E a lei, a pretexto de defender a mulher, está destruindo todas as famílias americanas. Hoje em dia, 50% das crianças americanas vivem sem um dos pais, geralmente sem o pai. Alguns sem a mãe, mas 50%. Por quê? Porque tem aqui uma instituição que é o seguinte, que é a medida cautelar. Sua mulher chega lá na delegacia e diz, olha, meu marido ameaçou de me bater. Então, imediatamente você tem que se retirar da sua casa, não pode se aproximar num raio de 2 quilômetros, só pode falar com seus filhos naqueles 15 minutos que o juiz determinou para você, e se você violar, aí você vai para a cana. E daí você diz, mas escuta, mas eu não tenho direito de defesa? E o delegado responde, não, o senhor não precisa de defesa, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida cautelar. E você passa a vida vivendo com essa medida cautelar e pagando a pensão que chega até 80% do que você ganha. Então você é reduzido à miséria, você é tornado um marginal. Tá certo? E vão dizer, isto é a defesa da mulher? Fala, o que é isto, porra? Não, isso é destruição do homem, porra. E essas coisas, eu expliquei aqui nas universidades, se um professor diz, por exemplo, que
as diferentes funções de homem e mulher não são de origem cultural, mas tem algo de natural, isso é considerado assédio sexual. E tem centenas de professores que estão sendo processados por assédio sexual por isso. Então, são leis feitas, tá certo, por legisladores revolucionários para criar crises, meu Deus do céu. Então a coisa aqui é muito fácil, né? Para essas mulheres. Não, veja, nenhuma delas provou nada. Não tem, essa última não tem sequer uma queixa na polícia. Eu digo, mas se isso aconteceu, mas por que a senhora não registrou a queixa na polícia? Ele disse, não me pareceu importante. Não pareceu importante na época, mas agora parece importante? Quer dizer, como é que ficou retroativamente importante? E as outras então nem se identificaram. Então, essa história está mal contada. Né? E depois tem outra coisa aqui. O pessoal fala, não, nós temos que defender os negros. Etc. Não, você só defende os negros quando ele é do seu partido, porra. Agora o negro aqui não tem sequer o direito de escolher o partido que ele vai. Se ele vai pro republicano, todo mundo cai de pau. Quer dizer, você é negro, só que enquanto você tem uma carteirinha do Partido Democrata, se você entrou no outro, você ficou branco. Né? Agora aqui, diz que em Paris, pela primeira vez, fizeram lá uma passeata para defender a cristandade. Né? E um dos caras diziam, olha, o Estado é leigo, mas a França é cristã. Isto é verdade. Tá certo? E eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já estive em Paris muitas vezes, ia na igreja, assim, de uma terça-feira, às 3 horas da tarde, a igreja estava cheia. Todas as igrejas que eu fui estavam cheias. A única que não estava, assim, é a Notre Dame, que só tinha turista japonês com máquina fotográfica. Tá certo? Mas os outros estavam cheios de gente rezando. Na Notre Dame você não rezava porque não dá. Só tinha espaço para o japonês com as máquinas. Tá, então, mas todas as outras igrejas que eu fui em muitas, eu sempre vi as igrejas cheias. Então dizer que a França não é mais cristã? Não, a França não é mais oficialmente cristã. Quer dizer, a mídia não é cristã, a classe falante não é cristã, mas o povão ainda é. Né? Agora, aqui alguém me manda um negócio sair no Jornal Econômico. É impressionante. O pessoal fala que os gregos, coitadinhos, são um povo que sofre por causa da crise internacional. Mas olha aqui, quer saber de onde surgiu a crise grega? Veja aqui. Em 1930, um lago na Grécia secou, mas o Estado Social grego mantém um instituto para a proteção do lago, que, embora tenha secado em 1930, ainda tem em 2011 dezenas de funcionários dedicados à sua conservação. Na Grécia, as filhas solteiras dos funcionários públicos têm direito a uma pensão vitalícia após a morte do mãe ou pai funcionário público. Recebem 1.000 euros mensais por toda a vida. Atualmente há 40 mil mulheres recebendo essa grana na Grécia. Como é que você não quer que o Estado vá para a falência, porra? No hospital público existe um jardim com 4 arbustos. Para cuidar desses arbustos, o hospital contratou 45 jardineiros. Quer dizer, tem 10,5 jardineiros para cada arbusto. E assim, né, olha, existem 600 profissões que podem pedir aposentadoria aos 50 anos. O que é isso? Olha, esse negócio de aposentadoria, por exemplo, no Brasil a lei de aposentadoria para jornalista é uma beleza. Você com 25 anos de serviço, você aposenta. Quer dizer, eu estou oficialmente aposentado desde os meus 48 anos. Estou completando 65. E não fui buscar a porra da aposentadoria e digo, pega o dinheiro, não digo enfim no cu, dê para algum, né, velhinho que esteja desabilitado, que não possa trabalhar, porque eu, embora esteja velhinho, ainda estou forte, graças a Deus, posso trabalhar, eu não preciso de dinheiro do governo. Agora, no Brasil, todo mundo quer. Você pergunta para o garotinho de 5 anos, o que você quer ser quando crescer? Ele responde, aposentado. Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Alô, Olavo? Eu, Otávio, de Itajubá, Minas Gerais, tudo bem? Otávio, tudo bem? Tudo certo. Olavo, eu queria fazer 2 perguntas rapidinhas, sem tomar muito o seu tempo aí. Diga. A primeira, o que falta acontecer para que o governo mundial seja totalmente implementado? E a segunda, se o senhor conhece alguma boa livraria, algum site de venda de livro, porque aqui no Brasil todas as livrarias só tem autor esquerdista, aí fica complicado. Bom, depende de se você lê em línguas estrangeiras. Se você lê em línguas estrangeiras, você procura www.bookfinder.com. Bookfinder.com. Não há livro que você não encontre no Bookfinder. Se não está no Bookfinder é porque ninguém publicou. Ou então está esgotado.
E no Brasil você tem a estantevirtual.com.br, que funciona também. Né? Ah, bom saber. Olha, te digo mais, eu até estando aqui nos Estados Unidos, se tornou vantagem comprar livro no Brasil pela estante virtual, sai muito barato. O livro aqui nos Estados Unidos é barato, aqui eu comprei mais livro muito livro que eu jamais poderia comprar no Brasil. E encontro tudo através do Book Finder. Porque essas livrarias de rede aqui tá difícil. É livro de autoajuda, esoterismo, autor esquerdista. Ah, sim, a livraria brasileira tem livro de autoajuda, de ocultismo, de administração. E antigamente tinha um pouco livro de comunismo também. Agora acho que nem isso mais precisa, né? Quando já virou todo mundo comunista, não precisa mais livro comunismo. Aí se pediu para o comunista ler um livro inteiro, porra, o que há? Ninguém é de ferro. Né? Eu lembro no tempo que eu estava nesse meio esquerdista, tinha gente que estudava, né? Eu li Karl Marx e Lenin pra caramba naquela época. Hoje em dia você vai ver se essa putada do PT lê alguma coisa. Que nada. Até a turma da USP, esses caras, que nada, eles pegam o papel do livro só para enrolar maconha. Chega lá, o livro tá tudo rasgado, usaram tudo para fumar maconha, pô. É. Então, agora, aqui, saiu na época um artigo da Ruth de Aquino. Ruth de Aquino é uma daquelas que entrou uma horda lá para me substituir na época, em 2005. Não sei se é. Ah, não, é Maria não sei o que de Aquino, não é a Ruth. Desculpa, Ruth de Aquino é outra pessoa. Dizendo o seguinte: seremos em breve a sexta economia do mundo, mas estamos em 84º lugar no índice internacional que mede o desenvolvimento humano em 187 países. Né? Ora, meu Deus do céu, isto aqui, no tempo do presidente Médici, que foi um tempo em que a economia brasileira crescia 15% ao ano, o presidente Médici teve a hombridade de ir na televisão e dizer o seguinte: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Era isto aqui que ele estava observando. Agora, hoje em dia, onde até esse contraste entre o crescimento da economia e a má condição de vida da população aumentou, você não vê um presidente sincero dizendo isso. Você vê esse palhaço triunfalista do Lula dizendo nunca na história do mundo, né? Só se gabando. Quer dizer, ele está vendo que o povo está na merda. Ele está vendo que não tem sequer segurança, meu Deus do céu. Está vendo que a educação que ele dá para as crianças, né, as transforma nos últimos colocados nos testes internacionais. Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo a porra do SUS, do qual ele foge. Então o pessoal diz, mas até ele não ir tratar no SUS é até bom, porque ele está poupando uma vaga para um necessitado. Você não percebe que isso é um argumento a favor do capitalismo? Quer dizer, nessas horas, para defender o Lula, vale o argumento pró-capitalista? Ora, vá pra puta que pariu. Tá certo? E pelo simples fato de cobrarem do Lula, porque ele disse, dá até vontade de ficar doente para ser tratado no SUS, de tão maravilhoso que é, mas ele, quando fica doente, vai correndo para o Sírio Libanês. O pessoal cobrou isso. Aparece a turma do Carta Capital, do Vermelho.org, dizendo, selvageria contra Lula. Ora, porra! Quando publicam lá que é para matar as pessoas, quanta gente já falou que não é para me matar, que é para matar o Reinaldo Azevedo, isso aí não é selvageria. Agora você cobrar do Lula uma coisa que ele, como presidente, declarou, isso é selvageria? É o problema da cabeça esquerdista mesmo. Eles não são capazes de enxergar a humanidade no outro. Eles têm o monopólio da condição humana, porra. Alô, tem mais alguém aí na linha? Alô? Alô, quem é? Oi, Olavo. Eu tenho 15 anos, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria que você comentasse sobre a doutrinação esquerdista no livro didático. Até no livro de química. Até no livro de química tem frases do Lula. Pois é, isso aí tem um amigo meu, já falecido, Nelson Leman da Silva, que fez um estudo sobre isso aí durante 20 anos. Isso aí já vem de longe. Antes de você nascer, essa coisa já tinha começado. No livro de educação física, no livro de matemática. É uma coisa assim absurda. Quer dizer, mas isso já virou, de que a coisa já não aparece mais com o nome de comunismo. Não tem mais nome. Né? Já virou, como dizer, sabedoria convencional, é opinião pública, todo mundo pensa a mesma coisa.
Então, assim, é um negócio do Antônio Gramsci, quer dizer que o Partido Revolucionário adquiriu mesmo, né, a autoridade onipresente e invisível de um mandamento divino. Não há mais nem condição de você discutir a coisa. Agora eu pergunto, como é que as pessoas que teoricamente são a classe dominante no Brasil deixou acontecer isso? Deixou porque estão enchendo o cu de dinheiro, são todos parceiros do governo, meu Deus do céu. É demais, gente. É impressionante isso. Né? Agora, quem não está ganhando nada... O colégio que eu estudo é um dos melhores do Brasil. Ficou em segundo lugar no Enem, segundo ou quarto, não lembro. Pois é, mas se você, a nossa melhor universidade está em 187º no ranking das universidades mundiais. Quer dizer que isto, porque antes estava abaixo de 200, mas parece que mediram de uma outra maneira. Falaram, não, vamos melhorar aqui a posição da USP, ela foi para o 187. Isso é considerada melhor. Então você entende por que os caras têm aquela cabeça dos signatários do manifesto do Quartinho de Moraes. Eu estou falando, o problema intelectual cultural do Brasil é gravíssimo, é uma tragédia, é uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Um país desse tamanho destruir totalmente a sua cultura superior e ficar totalmente desprovido de parâmetros para julgar as situações da realidade. Quer dizer que o que era mera propaganda partidária virou, vamos dizer, as regras áureas da conduta humana e a critério para julgamento de tudo. Você tem que julgar tudo de acordo com a cabeça da propaganda petista. E isso degradou o Brasil, rebaixou o Brasil a uma condição subhumana. Tá vendo? Quer dizer, um país que há 10 anos tem 50 mil homicídios por ano, tá certo? Onde o consumo de droga vai crescendo cada vez mais, ainda fica querendo dar lição de moral para os outros, sai o Lula aí pelo mundo, né, passando pito nos outros. Ah, mas que coisa mais desproporcional. Você vê, essa santificação do Lula, né? Beatificação, diz que quando ele vai lá no Nordeste, o pessoal oferece a cabeça para ele fazer imposição de mãos. Quer dizer, é um negócio do o poder curativo dos reis, que na Renascença tinha, né? Luís XIV, quando viajava, vinha o povão lá para ele botar a mão na cabeça. Oh, majestade, estou aqui com hemorroida, impõe as suas mãos para me curar. Eu estou broxa, põe aqui as mãos, né, para o meu peru levantar. E assim por diante. Era um negócio horroroso. Tá entendendo? Agora é o Lula que tem o poder de imposição de mãos, meu Deus do céu. Isso não foi feito pelo povão, isso foi feito pela mídia e pela propaganda. Agora, quando você vê quem é o cara que eles estão santificando, você veja, Luís XIV, é verdade, Luís XIV tinha 28 amantes, ele não era nenhuma flor de ser. Porém, ele sempre defendeu a igreja, sempre foi cristão. Quando o orador da corte, que era Bossuet, passava pito nele em público, ele baixava a cabeça. Agora o Lula não, o Lula diz que ele é um homem sem pecados, ele se compara a Jesus Cristo. Mas quem é o Lula, na verdade? Lula é aquele que diz que tinha saudade do tempo em que os meninos faziam sexo com cabrita no Nordeste. Ele é aquele que se gabou de ter tentado estuprar, verdadeiramente ou não, um colega de cela. O homem é um porco, meu Deus do céu. Vocês não entenderam ainda? Então, a hora que você pega um sujeito desta baixeza e começa a beatificar, então o país está absolutamente louco. Ele perdeu todo o critério moral. Então, quando perde o critério moral, não só critério moral, é critério de realidade, ninguém mais sabe julgar coisa nenhuma. Então, quer dizer, qualquer discussão pública nesse país é só baseada em estereótipo, em história da carochinha, em lenda, em bobagem. E a verdade mesmo ninguém pode falar, porque ninguém consegue apreender a verdade, mesmo quando ela está na sua cara. Então virou realmente um hospício, porra. Então, agora, nesse meio, no meio dessa situação, como é que a economia consegue crescer? Meu Deus do céu! O Brasil tem 180 milhões de habitantes e não é verdade que o brasileiro seja vagabundo. O brasileiro trabalha pra caramba, o que mais trabalha no mundo. Então a economia cresce até vegetativamente. Ela tem que crescer necessariamente, porra. Você está entendendo? Não precisa o governo fazer nada para a economia crescer. Você vê que até os anos 80, 60% da economia nacional vinha do quê? Da economia informal. Tá certo? Então, estava totalmente fora do esquema administrativo federal e a economia crescia do mesmo jeito. Nunca parou de crescer, na verdade.
Então, não há mérito nenhum do governo, mesmo porque o pouco de ordem administrativa que foi imposto aí veio pronto do Banco Mundial. Quer dizer, o pessoal do Banco Mundial também não são nenhum santinho, mas eles de economia eles entendem. Então eles chegam para o cara e falam, tem que fazer assim, 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 assim. Não pode ter sonegação de imposto, você tem que pagar as dívidas. Aquela coisa óbvia que qualquer dono de armazém sabe. Então, mas no Brasil o Banco Mundial teve que impor isso ao governo. Eles seguiram e deu certo. Ué. Qual é o mérito? Não houve uma ideia brasileira, não houve um projeto brasileiro, não houve uma decisão brasileira nessa coisa. Foi apenas assim, o crescimento vegetativo da população, da riqueza nacional, somado, vamos dizer, a um pouco de racionalidade e ordem que veio pronto do Banco Mundial. Qual é o mérito do Lula? Nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Ah, fala, mas e o Fome Zero? O Fome Zero, o mérito dele também é zero, porque era o plano que já veio do governo anterior. Já estava sendo aplicado no governo anterior, só com outro nome. Ele foi lá, mudou o nome, chamava Bolsa Família, agora vira Fome Zero. Então é só o que os caras fazem, sabe, fazer propaganda deles mesmos, isso é só autopromoção o tempo todo. Agora, o pessoal ficou tão encantado com o Lula que eu uma vez discutindo com um grupo de oficiais militares, até um deles dizendo, não, mas o Lula tá bonito agora. Eu digo, hã? Meu Deus do céu, hã? Se o Lula tá bonito, eu sou a Gisele Bündchen, você tá entendendo? Vocês fazem favor, porra, hã? E vem da Gisele Bündchen, vou eu lá, pôr um biquíni, vou lá desfilar, e todo mundo vai ter que achar lindo. Vai ser o fim do mundo, porra. Agora, aqui alguém me avisa que um cidadão chamado Daniel Fraga, que eu até já elogiei por causa das análises que ele fez do PT, que estavam muito certas, usou lá um trecho meu do Trollspeak para dar a entender que eu sou a favor da liberação de droga. A favor da liberação de droga, o caralho, meu filho. É? E o lugar do traficante é na cadeia, o lugar do usuário também. Você está entendendo? Por quê? Porque na medida que você consome droga, você está incentivando em você mesmo uma conduta antissocial. Quem é que não sabe que maconha e cocaína induzem o sujeito a condutas, obviamente, antissociais? É? Por que o sujeito diz, vou cometer um crime? Né? Por que ele não toma um cafezinho antes de cometer o crime? Por que ele se enche de cocaína? Né? Porque aquilo encoraja. Todo mundo sabe que o cara cocainado adquire uma coragem artificial, né? Não tem mais medo de porra nenhuma. Então, e se torna um cara autoritário, prepotente. Quem é que não sabe? Quem é que já não viu cocainado, meu Deus do céu? É? E maconha? Maconha torna o sujeito tão imbecil. Você já não viu conversa de maconheiro, meu Deus do céu? É? Maconha imbeciliza. Então não é que o sujeito está fazendo mal para você mesmo. Não, nós temos que garantir que as pessoas tenham uma conduta sexualmente viável. Então, a bebida alcoólica, quando passa do certo limite, torna o cara perigoso. Mas existe uma quantidade que você pode medir. Mas e cocaína? Hã? Um pouquinho já torna o camarada completamente doidão, porra. Então não é questão de quantidade. Né? Agora, cigarro, bom, mesmo supondo que o cigarro faça mal, que eu não acredito, eu estou aqui com 65 anos, fumando desde os 15 e tenho muito mais saúde do que seu Zé Serra, seu Drauzio Varela, tá certo? E esses antitabagistas todos, tá certo? Eles todos já tiveram infarto, ponto de safena, etc, etc. E eu estou aqui em Parque do Colosso, ô, doutor Varela, cadê a ponte de safena que o senhor me prometeu? Cadê a porra do infarto, do enfisema que o senhor me prometeu que não veio? Isso aí é propaganda enganosa, tá certo? Então, mesmo supondo que o cigarro faz mal para você, porque a história de fumante passivo é fraude, 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 fraude. Por falar em fraude, meu Deus do céu. Aqui, ó. Mesmo supondo que o cigarro fizesse mal, faz mal para você e não para o outro. Agora, cocaína é perigosa para os outros, meu Deus do céu. Aqui está circulando o livro Merchants of Doubt, Mercadores da Dúvida, né, que diz que os caras que são céticos quanto ao negócio do aquecimento global, né, são todos fraudulentos, porque tinha um deles que trabalhou para a indústria tabagística e contestou as investigações sobre tabaco. A mulher escreveu um livro inteiro, nunca vi um livro tão badalado assim, tudo quanto é lá. E ela atacando, sobretudo, 3 cientistas, dos quais só um está vivo ainda. Ela foi esperta, né? Escolheu os caras já mortos para não poder. Mas o cara que está vivo, esqueci o nome dele, que importância. Ele escreveu assim, uma página e meia, né? E disse, olha, essa mulher, ela é tão burra que ela acha que berilo é metal pesado, que ela
Apontou assim 20 erros científicos que tinha na. Essa mulher não é cientista e também não é historiadora, porque ela não cita uma única fonte primária. É tudo feito de terceira ou quarta mão. Pronto, acabou com o livro, porra. Assim, uma página e meia. Agora, eu nunca vi uma campanha de propaganda como a montada em torno desse livro. É impressionante. Muito bem, o nosso tempo aqui já está acabando. E eu tinha mais um negócio ali que eu queria falar, mas tem um papel aqui que eu já me perdi. Aqui o Dr. Flávio Gicovati, né, que fala horrores a respeito de religião, agora ele falou de gay, né, e está todo mundo descendo o cacete nele. Fala, meu Deus, se ele fala coisas horríveis e erradas a respeito de religião, você não vê religioso descendo o cacete nele, ficando enfesado, ficando revoltado com ele. Não, deixa o Dr. Flávio Gicovati falar o que ele quiser. Agora falou lá uns negócios de gay. Meu Deus, a campanha de ódio que está contra ele é uma coisa impressionante. E eles adoram, assim, todos contra um. Ajunta milhares, agora pegaram o Dr. Flávio Gicovati. Falaram, não que o senhor não mereça apanhar, Dr. Flávio, o senhor sempre mereceu. Tá certo? Mas não de tantos ao mesmo tempo, né? Agora, aqui fizeram uma pesquisa e diz o seguinte, era isso que eu queria falar. 3 entre 4 pastores da igreja protestante aqui dos Estados Unidos dizem que não vão mencionar nos seus sermões a perseguição de cristãos no mundo. 3 entre 4. Por quê? Porque pega mal, não é politicamente correto. Pode ofender os muçulmanos, pode ofender os comunistas, né? Pode ofender os gaysistas. Então, deixa eles matar cristãos sossegado, coitadinho. É o divertimento deles, deixa eles matar quem quiser. Né? Então, olha, é por isso que a coisa está nesta merda. Né? Ao mesmo tempo, vem aqui a notícia de que o John Holdren, que é o secretário do Obama, ministro do Obama para a Ciência e Tecnologia, está passando aí segredos tecnológicos, inclusive bélicos, de montão para a China. Quem o autorizou a fazer isso? Isso aí é o novo caso Rosenberg, é como aqueles caras que entregaram o segredo da bomba atômica para a Rússia. Só que naquele tempo havia pessoas aqui que ainda estavam alertas quanto ao interesse nacional. Agora o cara está fazendo isso e nada acontece, porra. O cara continua ministro lá em Pave do Colosso. É o verdadeiro Zé Dirceu, ele é indestrutível, ele é intocável. Né? Então, olha, o nosso tempo aqui acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.